Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do Portal Refrigeração. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ricardo Oliveira, tá bom? Apresentador desse canal e instrutor do curso de refrigeração do Portal Refrigeração. Sim, nós temos um curso e esse vídeo é justamente fala a respeito de uma pergunta que eu recebo quase todo dia dos meus alunos. Qual bomba de vácuo eu compro? Qual bomba de vácuo, professor, o senhor recomenda? E normalmente eu respondo individualmente, mas eu cansei e eu vou fazer um vídeo para responder todo mundo, responder os meus alunos, né? Na sequência, eu vou fazer um vídeo já para colocar como uma aula do curso, tá? Vou fazer uma aula bem completa de bomba de vácuo. Mas para vocês da internet, entusiastas aí da refrigeração, vou já também responder essa pergunta. Cadê a bomba de vácuo? Ó, bomba de vácuo é esse aparelho aqui. Bom, um bom técnico de refrigeração, técnico de verdade, um cara que leva a sério a profissão de técnico, tem que ter uma bomba de vácuo, senão não é técnico. Legal? Bom, no final do vídeo, primeiro eu vou te mostrar para que serve, por que eu preciso de uma bomba de vácuo, e no final eu vou te dizer quais são as características da bomba de vácuo que você tem que comprar. Afinal de contas, dinheiro não dá em árvore. Então, eu vou te dar a ideia mais pé no chão, mais custo-benefício para você, beleza? Então fica até o fim. Primeiro eu quero te mostrar por que você precisa de uma bomba de vácuo, se é que você leva essa profissão a sério. Beleza? Deixa eu colocar aqui e soltar o vídeo. À medida que esse vídeo é um vídeo, é um vídeo institucional da Embraco, que eu recortei alguns pedacinhos para fazer esse vídeo para vocês. Depois, se vocês quiserem, eu vou deixar na descrição a URL desse vídeo, aí você assiste completo, mas eu cortei os melhores momentos. A Embraco tem vários vídeos muito legais, né, institucionais, para a gente aprender um pouco com eles. Legal? Mas bora ver esse daqui. Por que eu tenho que ter uma bomba de vácuo? Primeiro, existe algo na refrigeração que a gente chama de umidade, tá certo? E aí eu vou te explicar por quê. Aí, ó, essa animação vai demonstrar como que a umidade funciona, o que ela causa, né? O tal do entupimento do tubo capilar. Vamos lá? Deixa eu soltar aqui. Então, ó, bem, você abriu um sistema de refrigeração. Então, a umidade ela pode entrar no sistema por vários motivos. Às vezes, é um vazamento de gás. Um vazamento de gás, ele pode permitir que entre umidade, porque quando a pressão se esgota, né, no sistema, pode permitir, por onde sair o gás, que entre também a umidade. Mas de onde vem essa umidade? A umidade, de uma maneira geral, ela costuma vir da própria umidade do ar. Sabia disso? Se você for numa geladeira, você tira uma Coca-Cola da geladeira, a garrafa está sequinha, mas alguns minutos fora da geladeira ela não começa a suar, não começa a condensar água. Por quê? Essa água ela está no ambiente, ela está no ar, né? Se você pega dias mais frios, né, ou dia de chuva, começa a condensar água no para-brisa do carro, é a umidade que tem no ar. Legal? Então essa é uma das formas de entrar, certo? Então, por isso, inclusive, para os meus alunos eu ensino isso, você vai trocar um compressor, você vai fazer qualquer procedimento na geladeira, você tem que ser o mais rápido possível, né? Não deixar esse sistema aberto para que não entre umidade, beleza? O que a umidade causa? Deixa eu te mostrar nessa animação que a Embraco fez. Ó, então a umidade, ela começa a rodar dentro do sistema. E uma hora, ela vai chegar na ponta do capilar, no evaporador. E o que vai acontecer? A baixa temperatura do evaporador vai fazer com que a umidade congele. Olha o que acontece. A umidade, ela vira gelo dentro do capilar e ela entope o capilar. O gelo entope, o gás não consegue, o fluido refrigerante não consegue mais circular no capilar. E aí o que acontece? A temperatura começa a subir, porque não está tendo evaporação no evaporador.
E aí o que acontece? Passa-se o tempo, ou o cliente desliga da tomada, ou passa o tempo, o que vai acontecer é que esse gelo que está dentro do capilar ele vai derreter. E aí volta a funcionar, certo? Olha o que. Ó, essa água, ela derrete o gelo e se torna água de novo, ela volta a circular. E aí, circulando, o que acontece? A água ainda está lá no sistema, uma hora ela vai passar de novo pelo capilar, vai entupir de novo e fica nisso. É o terror, é um dos terrores dos técnicos de refrigeração umidade. Legal? Então, por isso, o técnico tem que tomar muito cuidado para não deixar o sistema aberto. Por exemplo, de vez em quando a gente pega muito. Aqui na minha assistência a gente pega demais. Furo no congelador, sabe? O cliente vai lá com a faca, fura o congelador. E às vezes tem cliente que ainda tem o bom senso de enxugar, não deixar entrar água, mas tem cliente que deixa aquele gelo derreter sobre o furo e se não bastasse, ainda liga a geladeira na tomada. E aí o que acontece? Vai sugar toda aquela água. Quando acontece isso, é muito complicado de eliminar, tá certo? A gente tem aulas de furo no congelador, tem vídeos de furo no congelador, depois você dá uma olhada. Mas quando acontece isso, é difícil, tá bom? Algumas vezes você tem que trocar o evaporador, você tem que fazer uma limpeza no sistema, você tem que trocar o óleo do compressor, que o óleo está misturado com água, e mesmo assim não é 100% garantido de dar tudo certo. Tanto é que sempre que eu vou fazer esse tipo de serviço, eu converso muito com o meu cliente, pergunto, olha, você desligou, você não ligou mais, porque tem cliente que acha que ainda vai funcionar e tenta ligar. Quando acontece isso, olha, é muito raro de dar certo o processo de reparo do furo no evaporador. Legal? Então essa é outra forma. Agora, normalmente, esse tipo de umidade que a gente está vendo aqui no nosso exemplo, que é uma umidade que aconteceu porque a gente deixa o sistema aberto por alguns minutos, e pode acontecer, às vezes naquele dia está muito concentrada a umidade no ar, então pode acontecer. Legal? Então a gente vai falar a respeito. É, o tema de hoje é bomba de vácuo, mas tem outros procedimentos além da bomba de vácuo, tá certo? Ah, vamos lá ver o que a umidade ela pode causar no sistema. Então ela tem esse problema, né? Não funciona direito, porque fica entope e desentope, entope e desentope. Quando derrete, desentope. Funciona por alguns minutos, depois entope de novo. E aí acaba estragando os alimentos. Mas ó, a umidade dentro do sistema pode, porque alguns técnicos, deixa eu falar, já que eu estou um monte de técnico assistindo, tem técnico às vezes que chega e dá um jeitinho. Vocês sabem do que eu estou falando? Estou falando de álcool metílico, Dryzon. O álcool metílico e o Dryzon, às vezes ele quebra um galho na hora. Por quê? O álcool metílico e o Dryzon, para quem ainda não sabe, para quem está ouvindo esses termos pela primeira vez, é um subterfúgio que alguns técnicos usam para, eles dizem, eliminar a umidade, mas nem o álcool metílico, nem o Dryzon, nem outra química qualquer consegue eliminar a umidade. O que eles fazem é o seguinte, eles se misturam a umidade e eles evitam, digamos assim, que a umidade, que a água, ela congele, né? Porque eles têm um ponto de congelamento muito baixo. Então ele se mistura com a água e a água não congela. Então aparentemente começa a funcionar tudo bem. Mas a água está presente, a água continua presente. E agora pior, porque além da água ainda tem uma mistura química corrosiva, né, junto com a água. A geladeira vai funcionar? Vai, né, porque não vai congelar, então o cliente não vai perceber o problema. Mas a água vai estar circulando dentro do sistema. Então, não use álcool metílico, não use Dryzon. Eu, por exemplo, eu até tenho álcool metílico na minha mala, mas sabe para que eu uso álcool metílico? Para resfriar, no caso, às vezes a tubulação, para adiantar ali o resfriamento, para poder adiantar o trabalho. Do contrário, para injetar, a gente não usa. Legal? Bom, o que acontece quando você usa, quando a umidade fica no sistema e quando você usa um desses produtos químicos? Vai até funcionar, mas vai danificar peças do compressor. Ó, o óleo, ele vai mudar a fórmula dele, tá certo? Esse óleo escuro,
É uma foto real, né, de um compressor que foi em garantia para a fábrica. E olha o óleo como ele está escuro. Por quê? Ele misturou com umidade e virou essa coisa aí. Ó, a cor do óleo aqui. Tá vendo? Esse óleo da esquerda que você está vendo é um óleo contaminado com umidade. O da direita é um óleo normal, como ele tem que ser, como ele vem dentro do compressor. E ele só adquire essa coloração escura quando há uma contaminação, certo? De umidade. E aí você inclui álcool etílico, Dryzone, vira essa coisa aí. E aí o óleo acaba perdendo a sua capacidade de lubrificar. Olha o que acontece com alguns componentes aí, ó. Oxidação dos componentes. Isso daí é uma palheta, né, que tem dentro do compressor. É onde o compressor ele faz a compressão, aí a água vai passando, isso daí é aço. Aí fica carbonizado, oxidado. Dá uma olhada só. As peças ficam todas carbonizadas. Além disso, aumenta o consumo de energia. Por quê? Porque o compressor começa aos poucos a entrar em curto. Tá certo? Então aumenta a corrente e potência, amperagem. Além disso, ó, o eixo, ele desgasta, né? Aumento no desgaste do eixo. Esse eixo ele já desgasta naturalmente com o passar dos anos. Quando tem umidade no sistema, aí acelera o desgaste, o compressor acaba travando também. É uma das coisas que pode acontecer com a umidade. Ó, carbonização aí da placa. Embaixo uma placa intacta, em cima ali carbonizada. Tá certo? Tudo isso por causa da umidade, beleza? Então, para vencer a umidade, vamos lá o que interessa. O que a umidade causa, você já viu. Primeira coisa, para vencer a umidade... a umidade... Troca o filtro. Todas as vezes, abrir o sistema, troca o filtro. O filtro, ele tem uma capacidade, dentro dele ele tem um produto, genericamente falando, porque para cada tipo de gás, para cada tipo de óleo de compressor, tem um componente filtrante. Mas, de maneira geral, a gente chama de sílica. A sílica ela tem a capacidade de reter a umidade, ela incorpora a umidade e ela tira a umidade do sistema, ela retém. Certo? Então, uma contaminação pequena, a sílica ela retém boa parte dela, tá certo? Mas ainda não é o bastante, tá bom? Então sempre obrigatório trocar o filtro todas as vezes que abrir o sistema. Outra coisa, às vezes a gente não leva em consideração, às vezes a gente quer economizar, cadê? Às vezes a gente quer economizar alguns reais e economiza na qualidade do gás. Sempre que possível, compra um gás de boa qualidade, tá certo? Não compra coisa de qualidade duvidosa. Às vezes você vê gás aí que você nunca ouviu falar e você não sabe o que realmente tem ali dentro. Às vezes ele já vem até com umidade, tá certo? Já vem embutido no preço, a umidade. Então aquilo que você pagou vai acabar te dando uma dor de cabeça. Compra algo em quem você confia, tá bom? Eu não estou falando marca não, de repente. Essa daqui é a marca Premium. Tá, deixa eu colocar aqui para você ver. Essa marca aqui é a marca mais badalada, mas tem outras muito boas também, mas não economiza na qualidade do gás. Deixa aqui, depois a gente guarda. Legal? Bom, vamos voltar lá? Não economiza na qualidade do gás. Que mais? E por fim, a nossa amiga bomba de vácuo. Utiliza a bomba de vácuo. Deixa eu te explicar como é que funciona a bomba de vácuo. Deixa eu ver se já acabou aqui. Aí eu coloco essa... Utilize bomba de vácuo, beleza? Opa! Começou tudo de novo. Pronto. Chega! Vamos lá. Deixa eu pôr uma bomba de vácuo aqui. Utiliza a bomba de vácuo. Daqui a pouco eu vou falar como escolher a bomba de vácuo. Daqui a pouco, poucos segundos. Primeiro por quê? É assim, a umidade está lá dentro. Dentro do sistema. Quando você faz o vácuo, é assim, ó. Por exemplo, em condições normais, ao nível do mar, se você coloca uma panela com água para ferver,
ela vai entrar em ebulição. Ebulição é fervura, a 100 graus. Isso ao nível do mar, é cientificamente comprovado. Agora, se você for a mesma panela, você colocar ela para ferver no cume do Monte Everest, que fica, sei lá quanto mede o Monte Everest. Lá em cima, a pressão atmosférica é menor. E os cientistas descobriram isso. Então a água no Monte Everest, ela ferve mais rápido do que ao nível do mar. E a uma temperatura mais baixa. Então, digamos, é só uma ideia, tá bom? Não, não, não é fato que é exatamente isso que eu vou falar. Então, digamos não, ao nível do mar é 100 graus, mas digamos que então, se eu ferver a mesma água lá no Monte Everest, ela não vai ferver a 100 graus, ela vai ferver antes, a 80, a 70. Por quê? Porque a pressão atmosférica é menor. Baseado nisso, o que a bomba de vácuo a gente entende que ela faz? Quando você coloca um sistema de refrigeração para fazer o vácuo, o que acontece é que o vácuo, né? O que acontece? O vácuo é a falta de pressão. Então ele vai, aquela pressão, digamos, essa bomba que eu estou colocando aqui, eu estava vendo as especificações dela, ela chega a 25 micron. 25 micron é praticamente nada, certo? Então, não existe pressão, é muito pouco, 25 micron. Então, o que vai acontecer? Se fosse transparente o sistema de refrigeração e desse para a gente ver a umidade, o que vai acontecer é que a água que está lá dentro, ela vai entrar em ebulição, certo? Ela vai começar a ferver na temperatura ambiente, certo? Então, é aí que ela faz o processo de retirada da água. Então, a gente deixa por um tempo essa bomba funcionando. Então, essa água que era líquida, mas por causa do vácuo, ela começa a se transformar em vapor. Ela começa a ser retirada do sistema, porque o vapor é muito mais fácil de você retirar do que o líquido, certo? Além disso, tem uma técnica que o pessoal às vezes usa de aquecer a tubulação, certo? E ajuda, tá bom? Você com um soprador de ar quente ou um secador de cabelo, evita fogo, tá bom? Às vezes tem gente que passa um maçarico. Não faça isso, é perigoso. Um soprador de ar quente, você aquecer ali o condensador, você aquecer com um soprador de ar quente, não use fogo, tá? Porque o fogo, ele vai acabar liberando, certo? Resíduos dentro do sistema. Então, com o soprador de ar quente, o evaporador, você aquece. Isso tudo vai ajudar. Se na temperatura ambiente já está em ebulição a umidade, se você aquece, a ebulição vai ser mais poderosa ainda, tá? Em condições normais não é preciso fazer isso, só se você tiver realmente uma contaminação um pouco maior, esse tipo de procedimento ajuda. Agora, se realmente for uma contaminação grande, entrou muita água desse tipo que eu estou te falando, que eu falei no início, alguém chega, fura o congelador, né, o evaporador, e deixa todo aquele gelo empoçado, derretendo em cima do furo, ainda liga a geladeira para ela sugar tudo. Aí realmente só com uma limpeza muito bem feita no sistema, o que não é o foco nosso. Nosso foco é falar sobre bomba de vácuo, você tem que ter, tá certo? Quando eu comecei na refrigeração, eu estive a ponto de desistir, certo? Porque quando eu fiz o curso, bomba de vácuo, para você ter uma ideia, há 30 anos atrás, era mais cara naquela época do que hoje. Parece um absurdo, né? Isso há 30 anos atrás, com inflação de 30 anos atrás, naquela época ainda era mais cara do que hoje. Então a produção melhorou, o preço caiu, hoje está muito mais fácil. Então era um investimento muito alto. Eu fazia vácuo, sabe com o quê? Com um compressorzinho, um compressor auxiliar. Era o que tinha, só que era uma porcaria. O serviço ficava uma porcaria, dava umidade, já estava a ponto de desistir. E aí eu resolvi fazer um esforço, comprei 7 vezes e dei um jeito de pagar 7, 12, eu não me lembro, faz tempo. Naquele tempo nem Mercado Livre ainda não tinha, foi no cheque pré-datado. Fui lá, comprei e mudou o meu serviço da água para o vinho. Nunca mais eu tive problema de umidade. Aliás, nunca mais não, já tive problema de umidade depois, mas é assim, deu umidade, você põe a bomba de vácuo lá de novo, faz um outro vácuo, resolve,
tá? Dificilmente tem que fazer mais de uma vez o vácuo. Legal? Bomba de vácuo tem que ter. Bom, o vídeo já está ficando muito comprido. Eu vou falar agora qual bomba de vácuo escolher. A pergunta dos meus alunos, qual bomba de vácuo eu escolho? Você vai usar o seguinte critério, você não precisa de uma super bomba de vácuo, tá? Uma bomba de vácuo de 5, deixa eu ver aqui a nomenclatura mesmo, de 5 CFM, uma bomba de vácuo de 5 CFM é mais que suficiente para o nosso foco, a não ser que você vá mexer com câmaras frigoríficas enormes, sabe? Aí sim você talvez precise de uma maior. Para o nosso público aqui do nosso canal, que o foco também do meu curso é geladeira doméstica, até geladeira industrial, dessas de inox, de 6 potes, é mais que o suficiente, tá? Inclusive eu falo sobre o macete, eu coloco o vácuo, eu coloco para fazer o vácuo, enquanto faz o vácuo, aí sim, eu vou montar a parte elétrica, eu vou prender as presilhas do compressor, eu vou fazer as outras coisas, deixo para o final enquanto faz o vácuo. É mais que suficiente e vai resolver. Agora, como escolher? 5 CMF, o SFM, misericórdia, eu esqueço toda hora. 5 CFM, 5 CFM é o mais que suficiente. Agora você escolhe. Tem bomba de vácuo de estágio simples e estágio duplo. Escolha sempre estágio duplo. Estágio duplo significa que não vai retornar óleo para o sistema. A bomba de vácuo ela trabalha com óleo. Bombas de estágio simples, ela é muito arriscada voltar óleo para o seu sistema de refrigeração. Sempre estágio duplo, tá legal? Sempre. É melhor você comprar uma bomba um pouco menos potente, mas de estágio duplo. Legal? Segundo fator que é muito importante, bivolt, tá? Compra bivolt, não vai comprar uma voltagem, você vai ficar na mão, você vai precisar de duas. Compra bivolt, porque vai precisar, certo? Que mais? Eu acho que é só. Ah, sim, não esquece de trocar o óleo, tá bom? Sempre verifica o óleo, de quando em quando troca o óleo, depende do uso, sabe? Vale aí o bom senso. Ela depende do óleo para fazer um vácuo bom. Legal? Bem, espero que você tenha gostado. Espero que você considere fazer o nosso curso. Se você já é técnico, quer especializar, quer melhorar um pouco, faz o nosso curso. Se você não é técnico, não sabe nada, você está boiando nessa história de bomba de vácuo, a gente começa do zero, tá certo? Sempre com uma linguagem muito simples, sempre com uma linguagem que dá para aprender. Legal? Link na descrição. Além do mais, aquele joinha, inscrição no canal, um comentário ajuda muito. O que mais? Se inscreve no canal, já falei? Ativa as notificações. Faz tudo o que você tem que saber. Você sabe melhor do que eu o que você tem que fazer. Tchau, tchau, Portal Refrigeração. Até a próxima. Já ficou longo esse vídeo, hein? Opa! Como é que desliga?